Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando e cuidando de cada um da sua família. Bom, para esta semana nós iremos trabalhar um pouco sobre a lógica, que é o texto e as questões que a Secretaria de Educação encaminhou para a gente aí no PET, nas apostilas. A gente vai entender o que é a lógica e quem a criou e por que a criou, né? Primeiro nós vamos no quem. Quem criou foi um cara chamado Aristóteles, um filósofo grego, que cria a lógica para sistematizar o pensamento, né? Ou seja, para dar forma ao como o pensamento será construído, a como ele vai se desenvolver, mas não o que é o pensamento. Ele não vai dizer o que é o pensamento, mas vai dizer como ele será construído, como ele se dará, né? Aristóteles, cria a lógica, mas ele, antes de tudo, ele começou a classificar as coisas como em três categorias, né? Em três categorias. Primeiro ele dividiu as ciências, o conjunto de conhecimentos em ciências teóricas, que aí ele inclui a matemática, física e metafísica. As ciências práticas, que ele inclui a ética e a política, né? E as ciências produtivas, que aí ele vai considerar como sendo agricultura, metalurgia, culinária, pintura, engenharia, etc. E aí ele diz o seguinte, o filósofo, o Aristóteles, conclui que é fundamental estudar o procedimento correto que deve orientar uma investigação em qualquer dessas áreas. Foi então que nasceu a lógica, que é um conjunto de regras formais que servem para ensinar a maneira adequada de se produzir argumentos, raciocínios, proposições, frases e juízos, né? Ou seja, o que ele quer mostrar? Que não adianta eu apenas colocar uma frase, dizer alguma coisa. É preciso dizer ela de forma adequada, com validade, construindo argumentos que sejam válidos e verdadeiros. Por exemplo, quando eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, é um argumento construído com primeira, segunda premissa e a inferência, a conclusão. É um argumento construído de forma válida e verdadeiro, porque todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, é um argumento válido e verdadeiro. Uma proposição, ela pode ser construída válida, com argumentos válidos, mas não ser verdadeiro. E aí, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho o que é isso. Aí vocês vão ver um videozinho, um breve vídeo, para ajudá-los um pouco mais, e depois a gente retorna daqui a pouquinho. Aí vocês cliquem no vídeo. Olá, caros alunos, e assistam para ajudá-los um pouco mais. Eu tenho gravado alguns vídeos de lógica, mas alguns alunos me pediram para poder gravar uma série de lógica, mais ou menos sequencial, falando de uma forma introdutória sobre o assunto da lógica, que cai muito em concurso público, que cai muito nos vestibulares também, de uma certa forma, e que envolve também até redação, Então eu vou falar aqui um pouco de forma bem introdutória a partir de agora e vamos aos poucos galgando
os degraus da lógica. Então vamos pensar aqui, olha. Quando a gente assiste um programa policial, nós percebemos ali passos que são seguidos por policiais para chegar até um assassino, não é isso? Muitas vezes eles partem de indícios circunstanciais, mas acabam revelando o autor dos crimes. Ali a gente tem uma lógica conhecida como lógica indutiva, por quê? Eles induzem a partir de diversos elementos particulares, né, quem é o assassino ali. Então, há outras séries, né, que pretendem dar uma maior garantia às descobertas, como por exemplo a Sherlock Holmes, né, no qual os elementos ali são encadeados de maneira que formam, na verdade, uma dedução, não uma indução. Mas nós vamos entender um pouco dessas aulas, né, a diferença entre as duas, né, entre dedução e indução, né, qual que é o grau de certeza de cada uma delas, né, e quais seriam as diferenças, etc. E os outros elementos de lógica a partir de então. Mas antes disso, vamos definir o que é lógica, afinal de contas. Olha, a lógica é a área da filosofia que estuda os modos de operação do pensamento correto. A palavra lógica, ela deriva do grego logos, né, que a gente já falou em muitas aulas, né, que inicialmente designava o pensamento, a razão, o discurso, né? Os primeiros estudos sobre lógica, eles foram feitos por Aristóteles no século IV a.C. Os estudiosos posteriores de sua obra chamam de órgão, né, ou órgão, né, o conjunto de textos que Aristóteles vai analisar os modos e os meios da organização do pensamento. Ou seja, nós temos que ter um pensamento organizado para não cometer erros. Apenas séculos mais tarde, a lógica seria denominada como lógica aristotélica ou lógica formal. Hoje a gente trabalha com vários tipos de lógica, né, como por exemplo a simbólica, a matemática, a computacional, entre muitas outras. Dessa maneira, a lógica não é o próprio pensamento, mas o estudo das formas de pensar corretamente, evitando que a gente erre, né? Que a gente seja enganado, inclusive, com falsas afirmações. É tanta gente aí nos WhatsApps da vida, né? Fazendo afirmações equivocadas e a gente vai caindo na onda, né? Todo pensamento tem seus modos de operação. Mesmo sem refletir sobre isso, todos nós pensamos logicamente. Já ouviram aquela expressão, é lógico, né? Que a gente usa quando a gente quer mostrar para a pessoa que é uma coisa que é claro, é evidente, né? A gente fala, é lógico. Então, se todos nós pensamos logicamente, todos nós praticamos lógica de uma certa maneira, né? Ainda que a gente não se dedique a esse estudo. Então, a partir de agora, aos poucos nós vamos perceber como que a gente vai usando a lógica o tempo inteiro, mas como que a gente pode perceber esse uso da lógica, porque a gente muitas vezes utiliza a lógica sem perceber, mas a gente vai perceber o uso da lógica e vai perceber também quando a gente está sendo persuadido de algo equivocado. Por exemplo, quando a gente quer convencer um amigo que determinado programa de governo é o ideal, por exemplo, a gente utiliza de quê? De argumentos, né? Ou seja, a argumentação ela seria uma ferramenta muito útil para o pensamento, né, do discurso, quando a gente quer chegar a um objetivo, principalmente quando o convencimento de outras pessoas é necessário para isso. Né? Se você não convencer a sua mãe, você não vai conseguir sair de casa. Né? O que a lógica nos mostra? É que todos os argumentos eles são compostos de proposições. Então, o que é proposição? É algo que pode ser afirmado ou negado, isso é importante. O candidato fulano é o mais competente, o jogador cicrano é o mais craque, o ponto de ônibus fica na porta. Então essas afirmações elas podem ser confirmadas ou refutadas. Isso é uma proposição. Uma pergunta não é uma proposição, né? Chove hoje? Isso não é uma proposição. Você não pode afirmar ou negar, você só está, na verdade, respondendo a pergunta. Quando nós argumentamos, nós encadeamos proposições e que nos levam a conclusões. Por exemplo, os candidatos de tal partido têm essas metas, essa ideologia, que são em prol do bem comum. Fulano de tal é o candidato de tal partido. Logo, fulano de tal possui um programa de governo que visa o bem comum. Ou seja, eu encadeei 3 proposições ali, né? E a última seria a conclusão das 2 primeiras, que a gente chama de premissa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vou sair com meus amigos para ir a uma festa. Há um ponto de ônibus na porta do local. Portanto, é rápido e seguro chegar até lá. Então, eu fui encadeando proposições para chegar a uma conclusão. Percebe-se que a gente está o tempo inteiro lidando com proposições ou argumentos. Né? Às vezes a gente usa e às vezes eles são usados para convencer a gente. Né? Mas os argumentos eles podem ser válidos ou inválidos na medida em que são constituídos por proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. E isso que a lógica nos ajuda a identificar. Né? E na verdade a gente vai ter que também entender a diferença entre verdade e validade que nós vamos estudar nas próximas aulas. Lidamos o tempo todo com argumentos que são formados por proposições que, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas. Quantas vezes a gente não é enganado por um argumento que parece correto e depois nós percebemos que não era correto? Essa é uma das coisas que a lógica nos ensina, a distinguir os argumentos válidos dos argumentos inválidos. As proposições, elas dizem respeito a alguma coisa, por isso,
elas podem ser verdadeiras quando correspondem àquilo, né, que a gente, né, que corresponde à realidade, né, ou falsas quando essa correspondência não existe. Por isso fica fácil de entender no caso das proposições, que a gente olha para os fatos ou olha para as coisas do mundo e identifica. Por exemplo, quando a gente diz que o ponto de ônibus fica em frente ao local onde nós vamos. Você vai lá, olha, ponto de ônibus está lá, não, está certo, essa proposição é verdadeira. Por quê? Você olhou lá e viu, né? O sol brilha, você abre a janela, olha o sol brilhando, não, o sol brilha. Quer dizer, são coisas que você vai de imediato identificar na realidade. Então é muito fácil. Essas coisas que a gente consegue identificar na realidade, eu já até gravei uma aula sobre isso, né? A gente chama de juízo de fato. Por quê? Porque nós chamamos de juízo de fato aquilo que se refere aos fatos concretos, aquilo que a gente consegue identificar de imediato na realidade. Mas, naquele exemplo que eu falei dos políticos, fica um pouco mais difícil, né? Porque quando a gente afirma, por exemplo, que determinado candidato é o ideal, ou que tem um plano de governo melhor e assim por diante, nós estamos fazendo uma avaliação das suas qualidades. Isso é verdadeiro ou não? Depende de quem avalia, né? Por exemplo, eu posso olhar o programa de governo e falar assim, mas isso aqui não está de acordo com o que eu acredito, etc. Então, é como dizer que um quadro é bonito, ou como dizer que um filme é interessante. Nem todos vão concordar. Então, a esse tipo de proposição, nós chamamos de juízo de valor, porque a afirmação ela está baseada em uma avaliação pessoal. A verdade da proposição, nesse caso, ela não é objetiva, como naquele caso que eu falei, né? Do sol brilha, né? Ou o ponto de ônibus está aqui perto, assim por diante, né? A verdade ela é subjetiva, porque ela depende do sujeito que avalia. Alguns vão considerar verdadeira, mas outros poderão discordar, dizendo que ela era falsa, né? Assim por diante. Até essa do ponto de ônibus a gente pode relativizar, né? Se eu falasse assim, fica 10 metros, eu meço a distância. Mas falar que fica perto, depende do que eu chamo de perto também, né? Acaba sendo subjetiva, né? Se as proposições elas podem ser verificadas como verdadeiras ou falsas pela sua relação com os fatos ou os argumentos, por sua vez elas precisam ser validadas. O que a lógica nos ensina é que, às vezes, um argumento, mesmo que a gente tenha ali proposições verdadeiras, ele pode ser um argumento inválido. Ele pode ter toda a aparência de ser concreto, né, mas ele nos engana. É exatamente disso que a gente vai falar nas próximas aulas. Eu já falei disso também quando eu falava sobre falácias, e é exatamente isso que a falácia faz, né? Ela utiliza de argumentos que parecem verdadeiros para persuadir a pessoa de que aquilo ali é verdade, mas na verdade não é. Então eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula a gente vai dar sequência a esse estudo da lógica. Qualquer dúvida, crítica, sugestão e até mesmo questões para as próximas aulas, podem deixar nos comentários que vai ser um prazer trabalhar sobre esse tema. Até a próxima aula. Voltamos e vamos trabalhar agora com verdade e coerência. Vou dar uns breves exemplos para nos ajudar e a entender o que é a lógica e a importância dela, né? Muitas frases que utilizamos no dia a dia podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Por exemplo, são verdadeiras as frases: Paris é capital da França. 2 mais 2 é igual a 4. Um dia tem 24 horas. São frases verdadeiras. Mas também frases falsas, que aí em seguida estão: Buenos Aires é a capital do Brasil. 2 mais 2 é igual a 5. Uma semana tem 10 dias. Não, mas por que eu tenho que estudar lógica? Para que serve? Ora, nós precisamos estudar a lógica porque nós precisamos construir aquilo que nós falamos e aquilo que nós apresentamos de forma válida e verdadeira. Por quê? Uma vez que a gente constrói argumentos válidos e verdadeiros, a gente não corre o risco de sair espalhando mentiras, não corre o risco de cair em mentiras, E aí, por exemplo, a gente não corre o risco de relativizar o conhecimento, Porque uma vez que se estabelece critérios para que algo seja verdadeiro ou falso, a gente não fica naquela dúvida cruel de se algo é verdadeiro ou não, Por exemplo, toda vez que a gente vai testar um remédio, que os médicos dizem, olha, esse remédio é bom porque já houve um testes, Então, vamos verificar se é verdadeiro. Há testes, depois chega-se à conclusão de que, devido aos testes, pôde-se perceber
que não há efeitos colaterais que levem à morte, né, as pessoas. Então, esse remédio pode ser usado no tratamento de alguma doença, né? E há frases também que não podem ser classificadas, né, como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, que oração? Ela não cabe dentro da classificação de verdadeira ou falsa, né? E não faça isso. E além de outras que também existem por aí. São frases que de maneira alguma se encaixam dentro das concepções que nós conhecemos de verdadeiro ou falso, né? E ela não podem ser nenhuma e nem outra. Então ela é chamada de preposição. Nós temos uma sentença ou proposição atômica, que é aquela que contém apenas um verbo. Por exemplo, Sócrates é mortal. Né? A gente vai considerar o verbo é, né, de ser, né? E a gente vai pegar essa frase e construí-la considerando a letra A, que é o exemplo que eu dei inicialmente. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. As proposições são designadas por letras latinas minúsculas. Então, nós vamos... né? Quando nós mudamos uma frase e transformamos ela numa letra, nós chamamos isso de lógica aristotélica, que é a frase inteira, por exemplo, Sócrates é mortal, em lógica simbólica, que é a letrinha A. Né? Por quê? Para ficar mais fácil, né? Para ficar mais simples a transformação de um argumento, né? Para facilitar as coisas. Por exemplo, um exemplo aí. A frase Pedro é estudante nós iremos considerar como sendo a letra P, né? E Ana é bailarina nós iremos considerar como sendo a letra Q. Né? Aquelas, né, eram preposições simples. Pedro é estudante. Ana é bailarina. Preposições simples. E há também preposições compostas, ou seja, que fazem parte da combinação de duas ou mais preposições. Né? E aí agora nós vamos para os exemplos, que é Pedro é estudante e Ana é bailarina. Então, é uma conjunção, né? Porque ela une as duas, uma coisa e outra. Depois, Pedro é estudante ou Ana é bailarina. Né? É de que ou um ou outro. Depois nós temos a seguinte frase, né? Ou Pedro é estudante ou Ana é bailarina. Né? Novamente, ou Pedro é estudante ou Ana é bailarina, ou um ou outro. Depois, se Pedro é estudante, então Ana é bailarina. Então, se P, então Q. Né? É uma injunção. Porque ela considera uma frase consequente à outra. E a bimplicação, né? A bimplicação porque Pedro é estudante se e somente se Ana é bailarina. Ou seja, se uma coisa, se somente sim, a outra também for. As frases anteriores nós podemos trabalhar da seguinte forma. Né? A frase Pedro é estudante e Ana é bailarina, nós podemos traduzir na letra P, né? Pedro é estudante e Ana é bailarina, letra Q. E aí nós temos escrevê-las pela lógica simbólica.
Pedro, né, é estudante e a conjunção com um Vzinho para baixo e Ana é bailarina. Depois, Pedro é estudante ou Ana é bailarina. Na sequência, depois a setinha indicando de P para Q. Se Pedro é estudante, então Ana é bailarina. A bimplicação, a setinha vai e vem. Se Pedro é estudante, se somente se Ana é bailarina ou for bailarina. Né? Depois nós temos Pedro é estudante e esse tracinho aí, tio, significa não, né? É a conjunção de negação. Então, se Pedro é estudante e Ana não é bailarina. E as duas negativas, né? Pedro não é estudante e Ana não é bailarina. Aí nós temos um quadro, né, onde trazemos também os símbolos. A negação, o tio, não P, não Q, a conjunção, que é o Vzinho para baixo, né? P e Q, disjunção inclusiva, Vzinho para cima, P ou Q, a disjunção exclusiva, que é o Vzinho com tracinho embaixo, ou P ou Q, a condicional, né? Que é a setinha de um ao outro, se P, então Q, e a bicondicional, a setinha vai e vem. Se P, se somente se Q. Pedro é estudante, se somente se Ana é bailarina. Aí nós temos outros símbolos, né, para representar a negação, a disjunção, a conjunção, a implicação e a bimplicação. Então, como eu falei para vocês, nós podemos ter argumentos válidos, mas não verdadeiros. Eles são construídos com preposições de que a construção ela é verdadeira, mas ela não é... Ela é válida, mas não verdadeira. Por exemplo, o pinguim é branco e preto. Uma preposição válida. Premissa válida. Premissa válida. Depois, segunda premissa, alguns filmes antigos são branco e preto. Primeira e segunda premissa, válida. Verdadeira. Válida e verdadeira. Depois, a conclusão. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Ela é válida. A construção do argumento ela é válida, mas a conclusão não é verdadeira. Porque vejamos, a primeira premissa é verdadeira, ela é construída de forma válida, a segunda também, mas a conclusão ela é construída, ela é válida na sua construção, mas o argumento apresentado não é verdadeiro. Porque não existe pinguins ser filmes antigos. Para finalizarmos, todos os filósofos são seres humanos. Todos os seres humanos são mortais. Logo, todos os filósofos são mortais.
E uma forma comum de enriquecer essa explicação é abstrairmos e irmos o significado das palavras substituindo por símbolos. Por exemplo, nós vamos considerar a letra A como sendo a palavra filósofos, B como sendo a palavra humanos e C como sendo a palavra mortais. Então a gente vai construir o raciocínio seguinte: todo A é B, né? Todo filósofo são seres humanos. Todo B é C, todos os humanos são mortais. E todo A é C, todo filósofo é mortal. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida à sua disposição, é só entrar em contato que a gente tira dúvida, faz uma breve revisão para poder ajudá-los a entender um pouco mais a importância da lógica. Então, a lógica é importante, né, porque a gente vai saber distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. A gente vai saber distinguir o que alguém está falando, se é verdadeiro ou não, né? Pode ser construído de forma válida, mas não é verdadeiro, né? E aí, no videozinho que vocês assistirem, vai trazer mais alguns exemplos que vão ajudar também a esclarecer dúvidas e tudo mais. Um abraço, qualquer dúvida é só chamar.